Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão. Deixar para depois. Eu vou deixar para segunda-feira, eu vou começar o regime. Segunda-feira eu vou emagrecer. Meu projeto é emagrecer 8 quilos. Todos nós temos este problema de procrastinação. Deixar para depois. É ou não é? Eu tenho estudado ultimamente a PNL, neurolinguística, programação neurolinguística. Estou estudando ainda e eu tenho aprendido algumas coisas, somando com aquilo como teólogo que eu tenho já há muito tempo, tem me ajudado e tem ajudado muitas pessoas. E tomara que este vídeo aqui, esta reflexão, te ajude como tem me ajudado. Deixe para depois, mas antes, se inscreva aqui no canal Cromos, dê um joinha aqui, um like, manda este vídeo para alguns amigos. E olha, aqui tem mais de 1.600 vídeos que eu coloquei nesta plataforma. Deixar para depois. O nosso cérebro tem uma tendência de acomodar. O nosso cérebro não quer novidade. Quando nós temos um desafio, já viu que naquela empolgação, você vai num congresso, você vai num encontro, você começa a negociar algo, quando de repente aquele fogo daquela paixão, daquele entusiasmo começa a abaixar, aí você começa a dizer, será que vai dar certo? E começa a ter muitas interrogações. Isso é bom, mas pode ser ruim, porque o cérebro, ele não aceita desafio, ele não quer novidade. Ele diz assim, não vai dar certo não, mexe com isso não, sempre foi assim, para que você vai emagrecer, poxa? Você emagrece, perde 5 quilos, aí depois você volta a comer e engorda novamente 5 quilos, para que isso? Então, o nosso cérebro, e nós temos aqui, olha, informações, nosso inconsciente, ele não quer. Transformai-vos pela renovação da mente. É a mente que tem de controlar o cérebro. Porque o cérebro manda mensagens. Não vai dar certo não. Aqui atrás tem as vozes que nós ouvimos, as crenças que os nossos pais nos passaram, a maneira como nós fomos criados. Então tá cheio de informações aqui, ó, nosso inconsciente. E quando você começa a querer fazer algo, vai não. Veja bem. A nossa tendência é querer fazer aquilo que é prazeroso, aquilo que mexe com as nossas emoções, aquilo que te faz bem, que te faz ficar na zona de conforto. Por exemplo, eu vou te falar algo aqui que eu tenho aprendido, estudando aí a programação neurolinguística. E aqui em casa, o ano passado, tinha muitos morcegos. E estava atrapalhando demais à noite aqueles morcegos cantando, aquele cheiro forte das fezes do morcego. Mas aí eu fui enrolando, minha esposa cobrando. Aí eu comecei a pensar, poxa vida, eu vou ter de contratar um cara, ele vai ter de subir aqui em cima, vai ter de tirar o telhado, ele vai ter de mudar este forro aqui. O meu cérebro mandava mensagens, não vai dar certo, vai te acomodar, vai tirar aqui o seu descanso, a sua esposa vai ficar incomodada. E ele começa a mandar mensagens. Sabe como você vence a procrastinação? O deixar para depois é começar a derrotar e mandar mensagens para o cérebro. E tem horas que você tem de mandar uma mensagem como se fosse aquele agricultor que está, na verdade, abrindo uma vala com a cavadeira ou com o enxadão. Tem que suar mesmo. Você tem que mandar uma mensagem para o cérebro. E você manda mensagem. Vai ser difícil agora, mas depois eu vou ter as noites gostosas. Eu tenho vivido noites indórmitas. Esse cheiro que pode trazer uma doença para minha família. Aí você começa mandando mensagens para poder descaracterizar, desprezar as mensagens enviadas para o cérebro. Você quer começar um regime, aí você fala segunda-feira, por que não começa logo quarta-feira? Por que não começa sábado? Por que não começa exatamente naquele dia que você vai numa festa? Você está entendendo? A ideia da programação neurolinguística, eu estou ainda sendo estudante, estou aprendendo ainda com os cabeções, é você exatamente
Deixar que o seu cérebro, a tua mente comande a tua vida. E principalmente você que é um cristão, que tem Cristo, que tem a Bíblia, a palavra de Deus, que tem milhares de promessas. O próprio apóstolo Paulo fala tudo que é em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Por quê? Porque de repente o pensamento traz lá algumas frases, algumas declarações, trazem pessimismo. Vai dar certo não. Não adianta não. Não adianta. Tem de acostumar com você estar com um pouco gordinho, gordinha. Os desafios que precisamos de ter, e a procrastinação vem e nos traz a derrota, e nós começamos a ficar apáticos, começamos a sentir derrotados, porque programamos algo e não deu certo. Como eu vou vencer isso? É exatamente fazendo troca. Quando eu falei aqui de reconfigurar a mente, ressignificar a mente, é o que a PNL trabalha. Pense no seu cérebro como se fosse um software, um programa, olha, o Windows ou Linux. Na sua mente, pensa na sua mente como se fosse um software. E pense no seu cérebro como se fosse o hardware, como se fosse o HD onde tem as informações desde a sua infância, desde quando você tinha lá na sua formação intrauterina. Por isso que é difícil nós ficarmos na zona de conforto e não atravessarmos e irmos para a zona de conflito, de batalha. Por quê? Porque nós somos acomodados, o nosso cérebro é assim. Então faça troca. Desafie o seu cérebro. A sua mente tem que mandar mensagens lá. Não, eu estou aqui, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou começar o meu regime dia de sexta-feira, não vai ser segunda-feira, eu vou arrumar minha casa, eu vou naquela viagem, eu vou fazer aquele projeto. O cérebro vai falar, não dá certo. Todo mundo faz isso aí. É igual você vai fazer uma prova para trabalhar em algo. Ah, não tem jeito não. Quando você vai montar uma cafeteria, aí de repente seu cérebro fala, tanta cafeteria fechando as portas, isso não dá certo não. O pessimista é assim. O cérebro vai mandar mensagem de pessimismo, de derrota, de fracasso, e você vai aceitando, aí passa um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e você não saiu do lugar. A procrastinação, o deixar para depois é terrível. E começa a falar, olha, começa a sentir que vai ser prazeroso depois. Eu determinei, antes de viajar, agora nas férias, que eu iria emagrecer. E eu então cortei açúcar, difícil demais. E quando eu chegava para tomar o café, lá estava o açúcar, e aí de repente, mas eu falei assim, eu preciso de sentir gosto do café. E eu depois comecei a me ver um pouco mais magrinho, eu estava bem rechuchudinho. Começa a fazer isso, começa a fazer trocas, começa a ver o prazer depois. Faça como eu fiz aqui em casa, a casa dos morcegos lá que foram tiradas. O rapaz colocou uma tela lá, colocou uma substância como se fosse uma graxa. E aí eu comecei a ver depois, foi trabalhoso, teve de arrancar o forro dos 2 banheiros e aquele fedor, e aí teve de colocar lona preta sobre os móveis para aquele pó do cocô não ficasse ali, das fezes secas, mas agora estamos melhor. Olha, se inscreva aqui no canal, dê aí um like, manda este vídeo para alguns amigos e tenha determinação. Você foi chamada para dominar. Domine primeiramente você mesmo. Domine através daqui o seu cérebro. É aqui, olha. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, aquilo que o homem pensa, assim ele é. Então se você quiser conseguir e fazer aquilo que você sonha, deseja, comece a mandar mensagens para o cérebro. As mensagens estão aqui, olha, no seu inconsciente. Vem como derrota. Domine. Você foi chamado para dominar. Tchau.